Ótimo, vamos lá para mais um vídeo nessa semana. Dessa vez nós vamos falar de Multiplan. Eu tô sem delongas aqui, tá? Já vamos compartilhar nossa tela aqui, ó, Lenda em Movimento, e nós vamos ver os resultados de Multiplan. Muita gente pode ficar preocupada no primeiro momento com o resultado, mas vem comigo, eu quero mostrar para vocês que tá tudo bem com o Multiplan, tá? Vamos lá então. Para os resultados de Multiplan. Então aqui vem os avisos legais. Eu achei interessante que tem gente tentando fazer programas não patrocinados de Depositary Receipts, né, lá fora. Então, como está tendo balanço da empresa em inglês, eles estão tentando fazer aí alguns, tipo uns BDR, só que é fora, né, fora da legalidade, né? Mas enfim, isso aqui não tange muito o que a gente interessa, não. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou tentar, tá? Porque o material, como vocês podem ver, tem 65 páginas. Para mim, a Multiplan é uma das empresas que mais entrega um material que a gente pode falar que é um material muito completo, muito denso. Eles se debruçam de verdade no material. Eu queria muito ver apenas a apresentação de resultados e ver parte desse material, mas isso não é possível porque a apresentação só sai amanhã. Inclusive, eu quero fazer um elogio aqui ao pessoal do Bradesco, que disponibiliza a apresentação e o press release juntos, né? Só que para banco é meio difícil fazer um pouco desse elogio, porque o press release deles não é completo nada, né? O press release dos caras tem 3 páginas, então não chega nem aos pés do que a Multiplan entrega aqui, tá? A Multiplan entrega uma visão de histórico, entrega uma visão do que ela tá fazendo, entrega uma visão de como foi o trimestre e ainda explica sobre cada indicador quando ela quer. Isso vocês vão ver aqui lá na frente. Bom, então, aqui ela demonstra o histórico desde o IPO em 2007, né? Deixa eu mudar minha cor aqui. Então, empresa que segue tendo um crescimento monstruoso no número de vendas, variação de 500%, sendo que 10% foi o crescimento anual, né? Receita bruta variando 12%. Você pode ver que todos os principais indicadores, todas as principais métricas da Multiplan crescem ano após ano e com boa variação no composto anual, né? Então, sem o que falar, tá? Aqui no acumulado do ano já está lucrando quase que a mesma quantidade. Então, isso já é um indicativo de que o lucro vai passar do que lucrou no ano passado, tá? Mas nesse trimestre o resultado não veio tão bom assim no lucro. Mas a gente já chega lá. Uma hora a gente vai chegar lá. Bom, e aí eles trazem o histórico, né? Eles trazem aqui em forma de gráfico para a gente ver, olha, como as vendas crescem ao longo dos anos. Então, eles têm aqui a receita operacional líquida deles também crescendo bastante, o EBITDA também. Eles são uma empresa que geram muito caixa, isso é verdade. Lucro líquido também que sobe quase que em linha reta, então não tenho o que falar. Multiplan é uma empresa que tem histórico de rentabilidade muito forte, disso ninguém tem dúvidas, eu imagino, tá? Bom, e aí eles já começam com os destaques, né? Bom, primeiro que eles cresceram as vendas em 6,9% versus o terceiro TRI. O terceiro TRI, ele não é cheio de eventos como é no segundo TRI, que tem Dia das Mães, né? Tem Dia dos Namorados. O terceiro TRI vai ter o Dia dos Pais e é isso, tá? A gente pode falar um pouco do Dia das Crianças também, só que Dia das Crianças não conta, né? Não conta pro terceiro trimestre, né? Não, que são 4 meses, então conta. Não conta. 4, 8, 12. Não, são 3. São 3 meses. São 3, 6, 9. Então aqui só vai estar até setembro, então não conta o Dia das Crianças, né? Mas voltando aqui, a taxa de ocupação altíssima para Multiplan, mais 6 pontos. Mas PIBs, né? BIPs, né? Que o pessoal fala. A inadimplência é muito pequena, não tenho o que falar. Receita líquida que cresceu 13% versus o terceiro TRI. Same store sales com bom
crescimento aqui no acumulado e um bom índice no geral. Teve venda de imóveis aqui, então a empresa teve um lançamento importante aqui lá no Rio Grande do Sul. Nós já mostramos isso aqui a seguir no material. Margem NOI altíssima, margem EBITDA de propriedades também muito alta, e o lucro por ação nos 12 meses aqui variando 28% para cima. Não tem o que falar, são destaques muito positivos, mas aí você já consegue ver, né? Bom, por que ela não traz aqui o lucro como destaque? Porque o lucro não foi destaque. Nós já vamos ver esse detalhe lá na frente. Bom, e aí a empresa segue falando um pouco de outros destaques. Teve aqui as despesas de propriedades que estão seguindo abaixando. É um trabalho que a companhia tem feito de estar abaixando as despesas com propriedades aqui. As despesas de projetos também com uma variação negativa para baixo, isso é muito bom. As despesas da sede, apesar do aumento singelo de 1,3%, atingiu o menor percentual de receita. Então, foi um resultado maravilhoso para a Multiplan. E a remuneração baseada em ações parece teve uma queda aqui de 6%. Então, eles até explicam o porquê que esse número cai, mas é um número positivo também, né? E aí aqui as despesas de propriedades como porcentagem das receitas, né, caindo, né, aqui 5,9%. Despesa de sede, né, que é a despesa geral administrativa também caindo ano após ano, né? Isso aqui é muito bom. Então a empresa está conseguindo se manter crescendo e administrativamente falando, ela não mantém esse aumento nos custos. Vai variar positivamente de ano para ano, mas em relação à receita, o número fica abaixando, e isso é muito bom para o investidor. Bom, e aí eles falam um pouco do Lake Vitória, né? Então eles entregaram esse Golden Lake, ou Lake Vitória. Parece que eles estão entregando esse projeto por fases, né? E aí teve até esse Golden Lake Day aqui, né? Então, esse Barra Shopping Sul, que é lá no Rio Grande do Sul, cara, o que eles estão planejando para o futuro no que tange a shopping é absurdo. E nós já mostramos para vocês em algumas imagens, mas isso aqui também já está documentado no canal. Quem acompanha sabe, Multiplan é uma empresa que tem muita qualidade no termo de gestão, né? Aqui, essa imagem não dá para mostrar muito o que eu quero mostrar, mas aqui é a primeira fase, né, do Golden Lake, né? A primeira fase do Golden Lake está concluída. Aqui essa é a foto de outubro, né? E não tô conseguindo desenhar, cara. E, meu pai. Vamos ver aqui. Eu não consigo usar a setinha ao mesmo tempo, né? Bom, e aqui eles, né, seguem fazendo um resumo, né? E aqui eles fazem até um resumo de como foi a alocação de capital da Multiplan nos últimos 12 meses, né? No caso, desde setembro. Então, grande parte da alocação foi para recompra de ações. Então, vocês têm que entender que isso daqui gera valor para acionista, e isso gerou dívida para a companhia. Teve pagamento de juros sobre capital próprio, né? Porque eu preferia que recomprasse só ações, mas tá bom. Teve um investimento aqui feito para principalmente expandir os shoppings, né? Bom, e aí eles até falam, né? Eles usam uma frase que eu achei muito interessante, né? Nunca termina. Uma história de crescimento que nunca termina. Então eles têm aí um histórico enorme de crescimento, e eles estão fazendo aqui um projeto de adicionar áreas a shoppings que eles já têm planejados. Então, ao invés de crescer shoppings em outras regiões, eles estão tentando fazer um pouco de expansão planejada, e aí eles demonstram quais são esses projetos além do Golden Lake que já está acontecendo, né? Então, eles falam que essa área vai ser computável para futuras expansões ou para projetos multiuso, né? Então, eles estão anunciando aqui que vai ter um pouco de expansão lá no BH Shopping, vai ter expansão no Barra Shopping, vai ter expansão lá no Morumbi Shopping. Então, alguns shoppings vão ter aqui trabalhos de expansão nos próximos meses, e isso daqui, é um pouco do que o futuro aguarda com a Multiplan, né? Principalmente, aqui é o shopping e aqui são
casas, né? Prédios ou comerciais ou prédios habitacionais, né? Prédios pessoais que as pessoas poderão ir e vir do shopping na hora que bem entender e gerar receita para Multiplan, gerar vendas. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? E aí os projetos multiuso, né? Porque aqui eu sou de Belo Horizonte, né? Para quem não sabe, e o BH Shopping tem um projeto lá. Ele já é mais ou menos assim mesmo, tá? Então ele tem aqui uma rodovia e aqui você consegue fazer uma alça e entrar no shopping aqui. Mas fiquei impressionado com esse projeto aqui de expansão, ó, que eles estão querendo fazer um projeto de multiuso, então é a mesma coisa. Ou faz um prédio habitacional, ou faz um prédio comercial, que as coisas vão se alimentando, né? Por que comercial dá certo? Porque isso gera almoço, por exemplo, isso gera lanche, isso gera happy hour de pessoas que trabalham nesse prédio. Então, assim, é um projeto, por isso que eles estão falando que é uma história de crescimento que nunca termina, porque eles vão fazer esses projetos multiuso nesses shoppings e a tendência de crescimento de vendas, de receita para a companhia é muito, muito factível. E eles detalham um pouco desses projetos, e aqui eu não vou detalhar cada um desses projetos, vocês podem entrar no site de RI e dar uma olhada nesses projetos. Tem aqui a expansão do Barra Shopping, tem a expansão também, teve uma aquisição, né, de 7,5 no Barra Shopping, isso é muito bom. Deixa eu diminuir aqui para ver se essa qualidade ela para de oscilar, né? Então, aqui, essa imagem aqui é maravilhosa, né? Que tem o New York City Center aqui, no Barra Shopping. Aí tem o Barra Shopping aqui, né? São dois shoppings coladinhos um no outro. Mas olha só, tem um centro médico aqui, tem um outro centro médico aqui, tem uma torre residencial aqui, tem um centro empresarial aqui, né? Tem um residencial aqui. Então, a proposta é que você vai cercando os shoppings de centros médicos, de torres comerciais, de torre residencial, e por aí vai. E aí você vai cercando as pessoas mesmo, né? Tipo, olha, não tem como não vir aqui no Shopping Multiplan e consumir com a gente, seja comprando alguma roupa, algum presente, seja comprando alguma comida, indo em algum restaurante, né? Então, maravilhoso isso daqui, né? E aí eles vão detalhando outras expansões, também vão detalhar a expansão lá do BH Shopping, né? Detalham a expansão do Morumbi Shopping e do Parque Shopping. Então, temos aqui muitos projetos que vão ser executados na Multiplan, que certamente agregam muito valor para o acionista, para a própria companhia como um todo, tá? Nós vamos prosseguir, não vou me atentar muito a esses projetos, porque olha aqui o projeto do Parque Shopping Maceió, né? Então aqui, ó, tem um hospital, aqui tem um terreno que vai ser vendido, aqui já tem 4 torres residenciais, tem 2 torres residenciais e aqui está o shopping. Então, a ideia é cercar isso do shopping para que isso tenha geração de receita quase que, eu não diria infinita, porque não existe receita infinita, mas é uma receita que é recorrente e ela sempre vai existir, né? Porque tem um hospital, você tem torre residencial, você tem escritórios, tem outras torres residenciais, né? Não tem o que fazer. As pessoas vão conseguir consumir nos seus shoppings e vão dar prioridade para um shopping Multiplan, né? Ótimo. Com isso aqui a gente já consumiu 15 minutos e aqui eles vêm com a outra fase, né, lá em Porto Alegre, que é esse Lake Baikal. Vai ter a terceira fase do Golden Lake. Então o Golden Lake ele ainda não terminou. Ele foi afetado pelas chuvas do ano passado, ou foi no ano retrasado isso, mas foi afetado, e aí o projeto de expansão por lá continua, né?
Beleza, aí vai ter outros projetos de multiuso do Village Mall, é muito shopping, né? Eles estão com esse projeto em muitos lugares. A ideia é sempre alocar o capital da melhor forma possível, gerando valor para o acionista e gerando valor para a própria companhia, né? Bom, e aqui nós vamos para o que mais interessa, que é o resultado do terceiro trimestre. Claro que nós vimos para trás interessa, que é o histórico e a perspectiva de futuro da Multiplan, que é muito boa também, mas o que dá para olhar aqui é a variação do terceiro trimestre e a variação dos 9 meses, né, do 2024 com 25. Então, nós já vemos que a receita de locação subiu 7,4% no trimestre, já veio muito bom. A receita de serviço cresceu bastante. A receita de cessão de direitos também teve uma variação aqui. A receita de estacionamento também subiu. Eles até explicam que eles tiveram um reajuste na tabela de preço do estacionamento, e esse crescimento é muito por conta disso. A venda de imóveis cresceu 67%, então isso tem contribuído muito para o crescimento da receita também, todo trimestre isso tem acontecido. E a apropriação de receita do aluguel linear também com crescimento aqui de 25%. E a receita bruta ficou crescendo 13% para cima, veio em 673 mil reais, e vem uns tributos sobre a receita aqui, mas não foi o suficiente para afetar aqui a porcentagem de crescimento em relação ao terceiro trimestre. Lembrando que, olhando aqui para os 9 meses, né, a receita bruta já está crescendo 14% e 14,2%, então já tem um crescimento muito bom aqui no trimestre. As despesas de SET, como nós já vimos, eles aumentaram 1,3%, a baseada em ações decresceu, a despesa com propriedade baixou, isso foi bom, a despesa de projetos para alocação também foi bom. Os custos de imóveis vendidos, eles são muito altos, né? Isso tem uma variação, todo trimestre tem isso daqui, mas olhando para o que tange ao que afeta no EBITDA, nós vemos que o EBITDA cresceu 8%, um pouco abaixo da receita, mas nada demais assim, olhando para os gastos que a empresa tem, tá? Acho que a única variação aqui muito positiva para cima foi o custo de imóvel vendido e as outras receitas que são despesas operacionais, basicamente, né? E aí nós já vemos um pouco do que atrapalha o lucro líquido no final, né? O lucro líquido caiu 26%, foi 240 mil reais neste trimestre, e o grande responsável por isso é a despesa financeira, que veio em 135% para cima, variando, né? Aqui no ano você já pode ver que a despesa também variou muito para cima, né? Então não tem o que fazer, não tem milagre. A empresa tem feito CAPEX, está fazendo, já tem algumas dívidas de outras coisas acontecendo, expansões, também tem a questão da recompra de ações, que foi uma recompra massiva que aconteceu. Então a empresa está colhendo um pouco do fruto que fez para beneficiar o acionista e colhe um pouco do fruto aqui, pecando um pouco no lucro líquido. Mas lembrando, tá, isso aqui não é uma má notícia, sim. Eu acho que é super tranquilo nós vermos o lucro variando para baixo, dado todas essas coisas que estão acontecendo na Multiplan, dada a taxa de juros que está muito alta, né? Então eu acho que está super em linha esse resultado aqui, né? Vendo que a receita subiu, as despesas com de gerais administrativas estão flat basicamente e decrescendo em relação à porcentagem de receita. Eu acho que a gente tem a maioria das notícias positivas aqui para Multiplan, e não é o lucro líquido baixar 26% no trimestre que vai fazer com que o brilho se apague da Multiplan, já que ela fez coisas muito positivas para os acionistas nos trimestres anteriores, né? Bom, e aí o lucro líquido fica aqui em 221 milhões, né? Então tem algumas outras coisas aqui que fazem com que o dinheiro vá embora, né? O imposto de renda é um desses, e o lucro acaba variando 20% aqui. É negativo, né?
E aí, tem aqui a margem NOI, que é muito alta, né? Não tem o que falar. A margem EBITDA também é muito boa, não tem o que falar, né? O lucro líquido variou para baixo e a margem líquida baixou muito, né? Na verdade, mas assim, se você for olhar lá, eu nem sei se teve um não recorrente em terceiro trimestre de 24, ao que parece não, né? Mas, de qualquer forma, uma empresa que gera muito caixa, né? Gera muito caixa operacional, então não foi um trimestre de desespero, de queima de caixa para a Multiplan, mesmo dando um lucro menor em relação ao trimestre anterior. Bom, e aí eles falam das vendas dos lojistas, né? Então eles falam que, pô, todo mundo crescendo nas vendas dos lojistas, 6 bilhões de vendas dos lojistas, né? Um valor muito interessante. O Diamond Mall e o Parque Shopping Barigui teve aqui a atuação com o Capex, né? E olha só a receita deles variando muito para cima, né? Então, tá, tem como sim. Então, a receita aqui variando bastante para cima. Eu não sei porquê, o computador tá travando muito, cara. Isso não tá bom. A receita aqui variando muito para cima desses shoppings, que é uma notícia muito boa, porque isso significa que o CAPEX que foi aplicado lá tem surtido efeito, né? Então, os indicadores operacionais, o New York State Center também teve aqui uma boa atuação com a revitalização, né? Teve aqui, eles explicam que teve uma coisa acontecendo lá nos shoppings do Rio Grande do Sul, porque depois que choveu, a base de comparação foi muito forte, o crescimento foi muito forte no ano passado, no terceiro trimestre. Então, eles apresentaram um desempenho um pouco abaixo do que a gente espera aqui, mas foram os únicos shoppings que não cresceram, tá? Aqui o New York City Center, antes da revitalização, né? Impressionante, né? Como a revitalização ajuda na geração de receita para os lojistas, né? Muito bom isso aqui. Então, e aqui, essa tabelinha, ela é maravilhosa, né? Essa tabelinha aqui mostra que a maioria dos shoppings tiveram crescimento, tá? Com exceção de alguns aqui, principalmente aqueles lá no Porto Alegre, mas no total, variando aqui 9% nos 9 meses e 6% nos 3 meses. Lembrando que nós tivemos Dia das Crianças recentemente, e ainda vamos ter final do ano aí com Natal e Ano Novo, que movimenta muitos shoppings, né? Não tenho o que falar. Deve ser o trimestre mais forte da Multiplan. Aqui ele fala um pouco da vendas nas mesmas lojas, né? Os same store sales, super tranquilo também, a gente não tem muito o que comentar. Vamos pra frente. Aí eles comentam da taxa de ocupação, que tá muito tranquila, né? Na verdade tá subindo, né? E a taxa de ocupação mais alta de todos os tempos, né? Então, muito, muito bom. Beleza. Eles têm um turnover muito baixo também. Quase ninguém escolhe sair. Assim, eu imagino que quem escolhe sair da Multiplan é porque o negócio não dá certo, né? O cara não vende de jeito nenhum mesmo. Então, mas no geral, se o produto do cara é bom, ou se a loja dele é boa, ele não vai ter como, ele vai conseguir vender. De um jeito ou de outro, ele vai vender nos shoppings da Multiplan. E aí gera um turnover de 1,3%, que é muito baixo, né? Muito baixo. Muito baixo mesmo. E aí vem os indicadores operacionais, né? Então, o efeito do turnover aqui é mais para vestuário e artigos do lar, né? Então, muito, muito tranquilo também, beleza. Aqui a distribuição de como os shoppings ficam, né? Tem aqui 15% para alimentação, 22% para artigos diversos, 32% para vestuários, né? Outros 23% para serviços, né? Então, a característica do shopping continua basicamente a mesma, né? Em relação à área, né? O que elas ocupam, né? A área bruta que eles ocupam lá, beleza? Aí o custo de ocupação, eles até mostram que está abaixo da média de 5 anos, né? Um valor muito interessante, muito bom. Tenho que falar aqui. Não, tá muito ruim. Não tem jeito. Eu acho que é porque o arquivo ele é pesado, eu acho.
Bom, aí eles vão explicar cada um das métricas que vem do balanço. Aí eles falam que a receita bruta veio com um crescimento de 2 dígitos, veio muito bom, beleza. Isso aqui é o que nós esperamos, né? Aqui dá para olhar em termos das frentes de negócio, né? A Multiplan, ela ganha dinheiro principalmente com os aluguéis das lojas em seus shoppings, né? Então tá aqui locação com 65% da receita bruta, mas ela tem outras frentes de receita e o que mais interessa aqui principalmente é o serviço que está crescendo bem, estacionamento que sempre vai compor aqui, venda de imóveis que vai compor sempre em alguns trimestres. Então, eles explicam cada um deles, né? Bom, e aí teve aqui o evento dos dinossauros, né? Toda aquela coisa de ter um evento no shopping para atrair público, isso atrai venda. Isso aqui é o beabá dos shoppings da Multiplan, tá? É maravilhoso. E aí aqui nós vamos para frente, material grande, né? Aqui é a receita de locação, né? Então você pode olhar aqui que a receita de locação deve ter variado negativo só aqui pro Vila Olímpia, pelo que eu tô vendo, tá? Mas no restante, todo mundo variando para cima na receita de locação, né? Então a empresa consegue aumentar um pouco os custos, porque fala assim, pô, mas você tá vendendo mais, você pode me pagar mais, um pouquinho também. Todo mundo ganha. Então, galera nem deve reclamar de pagar aluguel aqui, porque vende demais, né? Impressionante, 6 bilhões de venda no trimestre é muito importante, né? Muito explosivo. Aí vem a receita de estacionamento, eles até explicam que teve um estacionamento de um shopping que aumentou de capacidade, e aí ele cresceu muito. Tô falando do Jundiaí Shopping, né? Tá aqui escrito, beleza. Não vamos se ater muito a essa receita aqui não. Aí vem as despesas de propriedades, que eles explicam que tá decrescendo, né? À medida que o tempo vai passando em relação à receita de propriedade, né? Então, aqui é uma boa notícia também. Aqui o evento de corrida lá em Maceió, né? Muito legal. Dentro do Parque Shopping, né? Interessante. Aí vem a receita operacional líquida, já vimos que isso aqui já veio muito bom, não tem o que falar. Aí aqui eles até tiram da receita operacional líquida as despesas de propriedades, né? Então por isso que a margem fica muito alta, né? As despesas gerais administrativas baseadas em ações, eles explicam aqui o que acontece, né? Eles tiveram um fim, né, das provisões relacionadas às parcelas de planos concedidos em anos anteriores, ou seja, em anos anteriores eles estavam oferecendo coisas mais agressivas, chegou ao fim esse plano, e aí depois de abril de 25 que eles pagaram uma parcela lá, eles tiveram a redução na remuneração, super tranquilo, menor porcentagem de receita líquida para o terceiro trimestre nas despesas gerais administrativas desde o IPO, isso aqui é notícia maravilhosa. A empresa não gasta muito com com suas coisas gerais administrativas, né? Então ela consegue crescer sem necessariamente crescer muito as suas despesas gerais administrativas, isso aqui é boa notícia. Aí vem os empreendimentos imobiliários, né? Então eles explicam que o Golden Lake lá em Porto Alegre ele ainda não está entregue totalmente, ainda tem obra para fazer por lá, tá? Aqui é a construção do Golden Lake, foto recente, né? De outubro de 25, né? Então ainda está acontecendo obra por lá, então tem que ter paciência, isso aqui uma hora vai, mas já está rolando vendas, né? Então por isso que rola venda aí todo trimestre. Então, e teve um projeto que já foi entregue aí também, né? Bom, sem falar do EBITDA, né? O EBITDA com um crescimento aqui de 8% em relação ao trimestre, um pouquinho abaixo do que a receita fez, né? Em relação à porcentagem, mas nada demais também, tá? Vejo um resultado tranquilo, e eles falam um pouco do resultado financeiro, né? De como tá o endividamento e disponibilidade, né? Então, aqui eles até mostram um pouco da amortização de dívida, né? Então, eles geram muito caixa. Em 2026 eles querem dar uma amortizada maior nessa dívida e depois amortizar um pouquinho mais. Mas assim, tem dívida aí rolando até 2035, muito histórico, mas se for olhar na dívida líquida sobre EBITDA, né? Tá super tranquilo. E aqui o que pesa, né?
o resultado, né? 15% de taxa de juros, que é o custo médio da dívida bruta ao ano, pesa o resultado de qualquer empresa, né? Não tem jeito. E aí aqui ela vai mostrar um pouco da despesa financeira líquida, do índice de cobertura, né? Aqui eles mostram até o múltiplo, né? Dívida líquida sobre EBITDA, né? Aqui variou até para baixo, né? Se você for olhar em relação a 30 de setembro, né? 2,26 vezes, né? O EBITDA. Então, é uma empresa que gera muito caixa, a geração de caixa e o resultado operacional façam que esse número fique em limiares muito tranquilos. Nós não temos aqui uma grande preocupação com a dívida. A dívida acaba pesando muito, porque é muita dívida, e a taxa de juros, o custo bruto da dívida não é barato, e isso pesa lá no resultado do lucro líquido da empresa. E aí, aqui eles são muito engraçados, né? Porque como eles explicam cada linha de forma detalhada. Aí chega no lucro, eles não explicam nada do porquê caiu, o que aconteceu e tudo mais. Eu acho que eles poderiam ter ganhado pontos aqui, né? De falar, pô, mano, vai ser a despesa financeira e tal. Mas eles focam aqui que o lucro por ação subiu 28%, que é uma boa notícia. Eles tentam tirar o foco da pessoa que acaba vendo essa variação, né? E aí acha que é uma notícia, mas nos 9 meses está crescendo já, né? Isso é uma boa notícia. Então, provavelmente aqui no final do ano nós teremos o lucro líquido batendo recorde novamente, né? Mesmo que tenha essa variação com a despesa financeira, né? O seu capital próprio anunciado, maravilha. Aqui eles mostram um pouquinho do fluxo de caixa operacional, né? Então gera caixa e, além disso, vai trabalhar com depreciação, vai ter imposto de renda e depois vai vir o CAPEX, né? O CAPEX, ele inclusive teve menos coisas sendo feitas aqui, né? Então, ano passado teve muita gente investindo, teve muito shopping recebendo investimento de revitalização. Não foi o que aconteceu nesse trimestre. Então, o CAPEX está reduzindo bastante aqui, mas acho que é super tranquilo, né? Dado que a dívida está um pouquinho mais alta agora, ou cessar um pouco os CAPEX não é problema. Segue aqui suas expansões aqui, principalmente em TI, né? E alguns outros trabalhos de expansão. Eles até falaram que a expansão do BH Shopping vai ter recurso próprio usado, né? Porque já tem coisa construída, então não precisa muito de gastar dinheiro por lá. Beleza, então aqui eles mostram o valor da propriedade para investimento, né? Das propriedades que eles têm. Então eles mostram aqui, fazem toda aquela análise de imóveis que vocês talvez já devem conhecer, né? E aí mostra um pouquinho o mercado de ações, né? A empresa que valeria de forma justa 32 bilhões, mas vale 15 bilhões aqui, né? Então a empresa está descontada, por isso que ela veio recomprando ações, né? Porque ela mesma acha que a ação dela deveria valer mais no mercado, por isso ela entra recomprando muitas ações, né? Aqui o preço pelo menos variou um pouco para cima, né? Mas isso aqui não é foco desse canal. Tá caro ou tá barato, Matheus? Não é esse tipo de análise que você vai ver aqui. Aqui é análise de valor. Aqui eu acredito muito no DCA, Dollar Cost Average. Então, só aporta, cara. Só pensa em um jeito de aumentar o seu aporte mês a mês. E o resto, o tempo vai fazer por você. Não fica com essa ideia de ficar procurando preço barato, que isso não te leva a lugar nenhum. E aí vem a inovação digital, né? Então, eles continuam com aquela questão da fidelidade. Isso aqui eu já cansei de falar nos outros vídeos da Multiplan, que isso aqui é um plano maravilhoso. Tem gente que gosta mesmo de ir no shopping e acaba entrando nesse plano de fidelidade. Muita gente resgatou coisas do plano de fidelidade, né? Teve aqui expansões, melhorias, na verdade, do aplicativo, tanto para o lojista quanto para o cliente. Isso aqui é notícia que a gente espera ver todos os trimestres mesmo. Aqui, ó, pessoas aumentando o resgate de benefícios, né, dentro do aplicativo, maravilhoso.
Aí vem com o relatório anual de sustentabilidade, né? Beleza. Que é padrão de toda empresa também. Não vamos passar muito por isso. Aí vem algumas coisas de coisas em gerais, prêmio, né? Aí vem o portfólio de ativos. E aí a empresa vai fechar o seu press release enorme, falando aqui um pouco do panorama de shoppings que ela tem, né? Em quais estados. Lembrando que, imagina, né? Se ela pega para atuar aqui nos outros estados, principalmente aqui no Nordeste, que tem capacidade, né? A empresa vai voar ainda mais, né? Mas ainda não é o plano. A empresa quer melhorar um pouco a gestão dos ativos que ela tem, principalmente fazendo as plantas multiuso, né? Claro que se ela tiver oportunidade nos outros estados, eu imagino que ela vai cair para cima, mas por enquanto tá assim a história de Multiplan. Bom, beleza, então é isso, tá? Aí vem aqui os dados operacionais financeiros, aquela tabela que nós já vimos lá atrás, né? Aqui vem até um pouquinho mais detalhado do que lá atrás. E a gente fecha aqui o nosso resultado. Acho que já passamos por essa tabelinha aqui também, não precisa muito de aprofundar aqui, né? Aqui vem o BP, aí vem os outros anexos e o glossário. Então a gente fecha o vídeo por aqui e nós vamos para o nosso clássico comentário, né? Bom, sem o que falar, não é um resultado espetacular novamente, porque o lucro líquido não vem variando para cima como nós esperamos, mas é um resultado sem dúvida alguma, muito bom da Multiplan. Resultado bom, bom para muito bom, né? Não, assim, só teve essa questão da dívida pesando no resultado financeiro lá, mas acho que super tranquilo, tá? A empresa segue tendo boas perspectivas de crescimento com expansão e tudo mais. E aí, galera, já teve aqui um comentário, né, do Guilherme, né? Então, sem o que falar, vamos lá pro nosso comentário clássico aqui de Multiplan. Até daqui a pouco. Ótimo, então vamos lá para mais um vídeo sendo fechado aqui. Multiplan, terceiro trimestre. Bom, primeiro, elogiar o material riquíssimo que a Multiplan disponibiliza para os acionistas. Isso aqui é uma aula para qualquer empresa, tá? Eu acho que de todas as empresas que eu acompanho aqui na Bolsa de Valores, eu acho que a Multiplan é um dos que tem um material mais rico de todos, tá? Um press release que explica muito bem todas as suas métricas, quando quer também, né? O lucro líquido não quis explicar tanto assim, mas não tem problema, é um material muito rico, dá para tirar muita conclusão desse material sobre como a empresa trabalha, sobre como a empresa gera valor, o seu acionista, isso aqui é maravilhoso, tá? Então, vamos para os destaques. Primeiro, a receita crescendo 2 dígitos, né? Destaque aí para mais vendas de imóveis no trimestre, receita de locação que aconteceu, que teve crescimento também, estacionamento também contribuindo para a receita, para o crescimento da receita, né? E lembrando aí da frente de serviço que também teve um bom crescimento, apesar de não ter relevância, né, com relação à quantidade de receita. Bom, destaque maravilhoso para as despesas operacionais que cresceram 1%, variaram para cima, mas apresentam o menor nível em relação ao que gera de receita desde o IPO. E essa notícia é muito boa porque a empresa consegue aumentar os seus resultados mesmo e aí não precisa de aumentar os seus gastos administrativos para manter esse crescimento robusto que ela apresenta na quantidade de receita. EBITDA com boa variação também, e eu até exponho que só não veio 2 dígitos porque sempre rola lá um custo, teve receita sempre rola lá um custo com imóvel, né? Isso acontece porque vende imóvel, então acaba esse resultado líquido com imóvel não acontece tanto assim, e aí machuca um pouco o resultado operacional, mas nada demais, tá? Variando 8% para cima. No reporte, a empresa vem com boas perspectivas de futuro com relação a planos de multiuso, então ela expõe lá o caso do Barra Shopping, do BH Shopping, do shopping lá em Maceió também. Então, a ideia é maravilhosa de povoar o entorno com residências,
com prédios comerciais, com hospitais, com centros médicos e fazer com que isso retroalimente o negócio sempre, né? Isso aqui é muito bom. Same Store Sales em bom nível, aqui olhando para indicadores gerais de negócio, né? Então o aplicativo melhorou tanto para o cliente quanto para o lojista, o programa de fidelidade está acontecendo a todo vapor, tá rolando uma estabilidade ali no turnover, muito tranquilo, a taxa de ocupação em seus shoppings também são alguns desses destaques de negócio que a empresa vem trazendo há algum tempo nos trimestres que eu já tenho acompanhado. Bom, lucro líquido com decréscimo, não tem o que fazer, né? Resultado financeiro veio pesando essa linha do resultado, reflexo aí das boas ações que a empresa fez de recomprar ações da própria companhia, investimentos que ela realizou, que trouxeram a dívida até esse patamar, mas ainda está num bom limiar de apenas quase 3 vezes o EBITDA, super tranquilo. A empresa é saudável no que tem geração de caixa, então ela gera caixa, mesmo estando com algumas dívidas aí em mente. O CAPEX está um pouquinho mais baixo porque as revitalizações chegaram ao fim e já teve aí até resultado positivo dessas revitalizações. E aí eu concluo falando, pô, é um resultado espetacular? Não, não é. Mas dá para falar que o resultado veio muito bom para a Multiplan, dado que ela tem feito nesse passado recente com relação à recompra de ações e em relação aos CAPEX que ela tem feito no que tange a expansão de alguns shoppings e revitalização, né? Então, que ela continue e que ela consiga aplicar esses planos de multiuso ao redor dos seus shoppings, principais shoppings, que ela vai continuar sempre gerando muito e muito valor para o acionista. Então, esse foi o vídeo de Multiplan. Sempre é um vídeo maior, né? Um vídeo que fica mais longo, porque o material de Multiplan é muito denso, mas você que está me acompanhando até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos sempre com muitas análises de resultados por aqui. Esse foi o resultado de Multiplan e comenta aqui o que você achou. Você gostou do resultado? Achou normal a variação negativa do lucro líquido? O que você achou de cada indicador? Eu quero ver seu comentário aqui, quero ver você participando e tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!